Ótimo. Olá, boa tarde, meus amigos, amigas. Vamos mais uma vez começar o nosso estudo mensal e hoje vamos falar sobre um tema que é fundamental no nosso conhecimento espírita, que se chama Evangelho no Lar. Vamos procurar entender um pouquinho mais sobre essa prática que é tão essencial para o crescimento e equilíbrio de todos nós. Então, o Evangelho no lar, luz para o coração e alimento para a alma. O objetivo do nosso estudo é apresentar a prática do Evangelho como um recurso espiritual e terapêutico de elevação do ser, proteção e harmonização da família, ressaltando os efeitos espirituais, psicológicos, energéticos e emocionais dessa prática maravilhosa. Mas muitas vezes a gente se pergunta o que é mesmo evangelho no lar? Para ter uma definição bem clássica, o Evangelho no Lar é uma reunião semanal, com dia e hora marcados. E nessa reunião se faz a leitura, a reflexão, baseada no Evangelho de Jesus. Nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa reflexão, essa reunião semanal, ela pode ser feita tanto por famílias como por uma pessoa sozinha. Essa reunião é um convite à presença dos benfeitores espirituais no ambiente que nós estamos vivendo. No livro do Nosso Lar, André Luiz tem um capítulo onde ele fala melhor e aprofunda mais sobre esse tema. E ao longo dessa palestra, nós vamos analisar um pouquinho e trazer o conhecimento sobre essas energias, esses fluidos, essas ações que são feitas pelos dois lados da vida no momento em que nós fazemos essa reunião semanal. Por que que é tão importante a reunião ter um dia e hora marcados? Por que que é tão importante seguir determinados passos nessa prática, né? Vamos ver mais adiante. Então, a importância dessa prática começa com essa imagem, mostrando aqui Chico Xavier com os seus amigos, é uma representação simbólica, e o espírito de Emmanuel ali junto deles. Então, essa prática fortalece os laços com os mentores espirituais. Por quê? O momento do Evangelho no Lar é como se fosse uma prece viva que envolve todo o nosso lar, toda a nossa casa. Inclusive, quando eu faço a prática do Evangelho na minha casa, eu procuro sempre pedir que os espíritos de luz envolvam não só o ambiente onde eu moro, mas também os meus vizinhos, que estão acima e abaixo, no caso de quem mora em edifício, os que estão ao lado, no caso de quem mora em casas também. Mas essa energia espiritual não fica restrita às nossas quatro paredes. Ela vai se expandir conforme a necessidade que nós muitas vezes não sabemos. E essa prática é um foco de luz, realmente, como nós vamos ver adiante. Quando nós realizamos a prática do Evangelho com disciplina, com sentimento, os benfeitores espirituais se aproximam, favorecendo a harmonia, a intuição elevada, o amparo nos momentos difíceis, né? Então, essa prática regular cria uma sintonia vibracional que permite aos mentores manter uma presença constante de auxílio. Em vários livros de André Luiz, ele fala sobre cada lar onde é feito a prática do evangelho se torna como se fosse um posto avançado de trabalho dos espíritos de luz aqui na crosta terrestre, porque já existe tanta guerra, tanta dor, tanto sofrimento, tanto distanciamento da espiritualidade, que as pessoas que estão ligadas à prática espiritual, elas abrem esse canal para que os espíritos de luz possam encontrar ali um refúgio e colher energias positivas e ajudar todas aquelas pessoas que estão em volta. Num dos livros de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, ele fala isso. Quando o lar se ilumina com a luz do Evangelho, os espíritos superiores encontram espaço para atuar.
O evangelho também purifica o ambiente e protege contra influências negativas. Isso é muito importante quando nós temos o conhecimento das influências espirituais, como falamos constantemente sobre a presença de obsessores, de espíritos desequilibrados, de desarmonias que estão não só do outro lado da vida, dos dois lados da vida, né? Então, ambientes espirituais não se limitam ao que vemos. Quando há uma oração sincera, vibrações de amor, estudo edificante, a energia da casa se eleva e impede a atuação dos espíritos em desarmonia. André Luiz relata nos dois livros, Missionários da Luz e Entre a Terra e o Céu, como os lares que mantêm hábitos espirituais luminosos se tornam verdadeiros pontos de luz na crosta terrestre, como eu disse há pouco. O Evangelho no Lar desmagnetiza formas de pensamento negativas e purifica as emanações psíquicas que geramos inconscientemente. O que significa isso? De tantos pensamentos que são gerados pelas pessoas que vivem naquele ambiente, ou mesmo que seja uma pessoa sozinha, nós colocamos tanta energia em determinados pensamentos que eles se transformam numa forma pensamento, eles criam forma. É como se você projetasse uma imagem que fica ligada à sua mente no plano invisível, de acordo com a quantidade de energia que você desprende com aquele pensamento. Por isso que nós dizemos que é muito importante transformar os pensamentos negativos, os hábitos de reclamação, de dor e sofrimento que às vezes a gente carrega, de sentimentos de culpa, em pensamentos positivos e afirmações curadoras, porque a gente não enxerga do outro lado. E essas formas de pensamento se tornam, às vezes, verdadeiras âncoras pesadas, nos puxando para trás. Mesmo quando você não está pensando conscientemente em alguma coisa dessa negativa, aquele próprio pensamento ganha vida e devolve essa energia que você acumulou nele. Então, com a prática do Evangelho no lar, entre outras coisas, a gente consegue dissolver o magnetismo dessas formas que são negativas para nós, porque a vibração do evangelho é extremamente positiva e mais elevada. Ele atua como uma barreira contra obsessões e conflitos. Por quê? Muitas vezes as perturbações espirituais que nós vivemos no nosso lar, na nossa casa, elas têm raízes espirituais profundas, a maioria das vezes. Elas não nasceram nessa vida, porque nós não estamos próximos de certas pessoas por acaso. Nós nos aproximamos, formamos famílias com espíritos que temos ligações e com os quais nós precisamos resolver algumas coisas ou construir algumas coisas. Então, essa prática semanal do Evangelho ajuda a interromper esses ciclos de desentendimento, de culpa, de ressentimento, por uma série de coisas que vocês vão ver no próximo slide. No livro Libertação, André Luiz mostra como a presença dos espíritos obsessores é muitas vezes contida ou até afastada, graças à oração coletiva e à transformação moral dos moradores daquele lar. Além disso, a vibração gerada durante a leitura e a oração dissolve esses laços de fluidos negativos que nos prendem, criados pelos pensamentos e pelos sentimentos doentios. Então, essa prática do evangelho no lar, aparentemente tão simples e tão sem importância, talvez, para quem não tem conhecimento, se torna muito mais ampla e cada vez mais vocês vão ver com essas informações que não estão apenas restritas ao conhecimento espiritual, mas que são fundamentais por serem essa prática espírita que nos ajuda tanto. Então, por que que ela favorece a nossa transformação? Porque ela nos conduz a uma autoanálise. Quando você faz uma leitura dos livros espíritas, dos livros de Emmanuel, de Joana de Ângeles e outros tantos que trazem mensagens reflexivas, que nos fazem pensar a respeito da dor, do sofrimento humano, são mensagens motivacionais também. Então você começa a fazer
a sua autoanálise, confrontando as suas próprias atitudes com esses ensinamentos elevados. E a nossa mente entra, então, num processo de autorreflexão. Porque o nosso dia a dia está imerso não em pensamentos elevados, infelizmente, em pensamentos materialistas, em pensamentos de orgulho, de vaidade, de inveja ou de desequilíbrios de outras formas, até porque a influência negativa no mundo onde nós vivemos é muito maior e muito mais presente. Então, quando você se afasta disso tudo, como Karine disse na oração, deixando de lado essas coisas do dia a dia que a gente precisa resolver e lidar, e se concentra naquilo que nós estamos fazendo, numa leitura edificante, numa oração que convida você a se elevar um pouco mais através desses ensinamentos, então a sua mente entra naturalmente num processo de autorreflexão, comparando com esses ensinamentos mais elevados. Então, esse confronto gentil desperta a consciência em nós, pelo menos essa é a ideia, das nossas próprias limitações e desperta em nós o desejo de crescimento. O contato com essas mensagens de misericórdia, de perdão, de aceitação, de compreender que o outro tem os defeitos, assim como nós temos também, de compreender que todos estamos em processo de crescimento e aprendizado aqui na Terra, nos ajuda a despertar essa misericórdia e abandonar certos ressentimentos. Começamos a meditar mais sobre o perdão, e aí entra a parte física, porque lá na nossa amígdala cerebral, que é aquela partezinha final que se liga, onde o cérebro se liga à coluna, é onde está essa memória mais antiga do homem, ligada ao medo e à raiva, desenvolvida desde a época do homem pré-histórico. Então, começa a reduzir essa força tão grande ligada ao medo e à raiva, porque começamos a meditar sobre o perdão, começamos a desenvolver a empatia, procurar compreender mais o outro, e as nossas emoções, de alguma forma, vão se regulando um pouco mais naqueles momentos do Evangelho. A gratidão, porque quando lemos e comentamos as passagens que falam sobre as bênçãos, despertamos a percepção de tudo aquilo que a gente já tem. Ao invés de deixarmos o foco só naquilo que nos falta, naquilo que dói, no medo, em todos os outros sentimentos ruins, nós começamos a perceber quanto nós já temos de bom, quanto nós já temos de bênção. Então, essa gratidão, segundo várias pesquisas da psicologia positiva, aumenta os hormônios positivos, como a serotonina, a dopamina, e, portanto, aumenta também o nosso bem-estar. Durante essas leituras edificantes, desenvolvemos a humildade, porque o Evangelho nos convida a reconhecer a nossa fragilidade com responsabilidade, mas sem culpa, para que a gente compreenda que estamos todos a caminho do aprendizado. E assim geramos uma abertura para aprender, para cultivar relações mais autênticas, diminuindo um pouquinho o nosso ego, a nossa sensação de que sofremos mais que os outros ou somos melhores do que os outros, que carregamos às vezes inconscientemente, né? Essa leitura edificante também nos convida a uma ética espiritual. O hábito semanal de refletir em grupo cria associações neurológicas, porque a mente começa a vincular esses ensinamentos à nossa vida cotidiana. Essa prática fortalece o córtex pré-frontal, que é onde a gente faz a tomada de decisões, e melhora a capacidade de agir, alinhando os valores. Por quê? Isso é a neuroplasticidade que eles falam muito. O nosso cérebro, ele precisa ser treinado como qualquer outra coisa, como qualquer músculo, como qualquer hábito novo que se desenvolve, porque nós não temos ainda o hábito de fazer determinadas coisas, então elas parecem um pouco difíceis ou parecem só uma coisa mais distante, e com a prática constante ao longo dos anos, você vai percebendo que aquilo passa realmente a se tornar a sua realidade cotidiana. Você não vai mais apenas refletir sobre aqueles ensinamentos só na hora do evangelho.
Só na hora que você está lendo ali, que é tudo lindo, maravilhoso, não tem ninguém atrapalhando, você vai começar a trazer aquele ensinamento para os seus momentos de dificuldade, para os seus momentos de teste, porque é para isso que nós estamos aprendendo. Não apenas, como dizia Jesus, não são os que estão saudáveis que precisam de médico. Então, nós precisamos aplicar os ensinamentos elevados nos momentos difíceis da nossa vida, e não só quando a gente estiver no momento de tranquilidade. Então, essa mudança profunda que vai trazer o conhecimento adquirido com as reflexões, com a sabedoria dos livros espirituais, ditados por espíritos elevados, os mecanismos que vão sustentar essa nossa mudança são todos, explicados hoje em dia pela ciência. Como eu acabei de dizer, a neuroplasticidade, a repetição das leituras, as reflexões, vai fortalecendo os circuitos neurais. Com o tempo, os valores como a compaixão, a paciência, deixam de ser apenas ideais para se tornarem hábitos. O ambiente do evangelho tranquilo, vai reduzindo o cortisol, que é o hormônio do estresse, vai aumentando a atividade do sistema nervoso, que é responsável pelo relaxamento. Nós vamos aprendendo a ter mais empatia com os nossos semelhantes, ouvir histórias, ensinamentos de amor ao próximo. Nós vamos favorecer a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Eu sei que muitas vezes o evangelho, especialmente quando ele é feito em família, ele acaba virando um palco de discussões. Ele acaba virando, tá vendo essa leitura aí? Isso é para fulano, então isso aqui é para você. E nós aprendemos o contrário, que é preciso compreender que a leitura é para nós. Se ela serve para o outro também, ótimo, o outro vai ter que fazer essa reflexão. Mas a sua reflexão diz respeito a você. O que que essa leitura está querendo me ensinar? O que que eu estou precisando mudar em mim? O que que eu estou precisando reconhecer em mim que essa leitura está me trazendo? E é assim que a gente acaba por desenvolver mais a empatia, porque se coloca no lugar do outro, né? A leitura em grupo, a prece, a vibração também cria uma coerência cardíaca, porque se acredita que isso é o rapport que nós aprendemos em psicologia, em cursos de coaching e neurociência. O rapport é você acabar, é uma palavra francesa que quer dizer caminhar junto. Vamos dizer, o outro faz um gesto, você acaba fazendo um gesto parecido. O outro se move de uma forma, você acaba se movendo de forma parecida. Isso cria uma sincronicidade entre aquele grupo que está fazendo uma atividade em conjunto voltada para aquela mesma coisa, aumentando a clareza mental, a serenidade. E quando, finalmente, esse evangelho é praticado em família, ele funciona como uma rede de apoio emocional, favorecendo a segurança psicológica, a confiança, a prática coletiva de valores. Isso é fundamental, porque eu costumo dizer que o evangelho no lar, ele é como um medicamento que você não pode esquecer de tomar. Se você tem problema de pressão, você toma remédio todos os dias. Se você tem um outro problema físico qualquer, você precisa tomar o remédio todos os dias para que ele mantenha o efeito. Quando você se esquece de tomar, o efeito passa, as dores voltam. E o Evangelho no Lar é o medicamento espiritual que nós tomamos toda semana. Naquele momento, naquela hora marcada, você larga tudo que você estiver fazendo, você deixa de lado qualquer coisa que possa atrapalhar e você vai se concentrar exclusivamente naquilo. Uma leitura não precisa ser muito demorada, não precisa ser uma hora e meia, basta, dependendo se a pessoa estiver sozinha, pode ser 15 minutos, meia hora, basta a leitura, basta a imersão naqueles fluidos, naquele momento de silêncio e oração, para já criar uma harmonia no campo vibratório seu e do seu lar. A doutrina espírita nos ensina que os pensamentos, as palavras e os sentimentos geram campos vibratórios sutis. Ao realizar o Evangelho no lar, criamos um padrão vibracional elevado
que afasta as vibrações densas ligadas ao medo, à raiva e à tristeza. E esse campo vibratório sutil que a doutrina espírita nos fala, hoje em dia ele é estudado por vários pesquisadores como campos mórficos. Ou seja, aquela energia, aquelas palavras, aqueles pensamentos, que são energia também, eles geram um espaço que vai muito além de nós, do nosso corpo físico. Vai muito além de cada um. Então, imagine várias pessoas juntas numa sala, sentadinhos lá em volta da mesa, fazendo seu evangelho, várias energias se expandindo. Se a gente enxergasse, iríamos ver cores, iríamos ver uma dança de fluidos maravilhosos, como André Luiz descreve tanto nos livros dele. Por isso que eu gosto tanto dos livros dele, porque eles têm descrições científicas, técnicas, mas também tem as descrições poéticas dos ambientes e dos fluidos que a gente não vê, né? Nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele fala que os lares que cultivam a oração sincera e o estudo moral se tornam pontos de refazimento espiritual para os desencarnados em sofrimento e para os próprios moradores. Então, imagine que os espíritos de luz que trabalham no umbral, que é aqui onde nós vivemos na Terra, é umbral. O umbral não é um lugar lá longe e separado, afastado de tudo, não. São dimensões que se interpenetram muitas vezes. Não é um lugar, o céu não é um lugar lá em cima, separado de tudo. E isso é uma coisa mais complexa, que um dia a gente ainda vai entender melhor. Mas digamos que nossa crosta terrestre está aqui no umbral também. Então, os espíritos de luz, eles estão por aqui trabalhando, ajudando as pessoas, socorrendo aqueles que desencarnaram sem nem ter consciência do que aconteceu com eles, estão por aqui recolhendo doentes, pessoas que estão fragilizadas. Imagine que é como se eles estivessem atravessando um deserto. E que a nossa casa, no momento em que nós fazemos o Evangelho no lar, é uma luzinha acesa, um pequeno oásis nesse deserto que os espíritos trabalhadores estão atravessando. E aí, naquele momento, ele pode trazer um desencarnado em sofrimento e deixar que ele receba a luz, a energia positiva, o amor, os bons sentimentos e numa escala muito infinitamente menor do que o que eles fazem nos centros espíritas, para onde eles levam os desencarnados em sofrimento, para que eles possam se refazer antes de poder seguir adiante para um local de tratamento, para um hospital, para uma colônia, né? Os efeitos energéticos e emocionais se estendem. Além, olha, vocês estão vendo essa imagem aqui, que de um lado a nossa mente cheia de espinhos, o cérebro, né? Digamos assim, o cérebro físico, cheio de espinhos, de dores, de sofrimento, de crenças limitantes, e do outro lado, um pouco já de flores e pensamentos positivos. Aqui, no momento que os espíritos de luz conseguem se aproximar de nós através da abertura que nós fazemos com o Evangelho no lar, nós conseguimos colocar flores nos dois lados do cérebro. As pesquisas da neurociência mostram, isso é uma imagem simbólica, né? Que as práticas espirituais regulares alteram positivamente os padrões cerebrais, especialmente nas áreas ligadas à paz interior, empatia, autorregulação emocional, influenciam diretamente o ambiente, porque essas emoções humanas são contagiantes e moldam o campo emocional coletivo da casa. Vocês já perceberam que quando alguém dá uma gargalhada, é difícil você não começar a rir também? Então, esses sentimentos humanos positivos, até os negativos, quando uma pessoa está chorando, as pessoas mais sensíveis também podem ficar com vontade de chorar. Mas vamos ficar com um sorriso que é melhor, né? Quando alguém dá uma gargalhada, a gente, sem querer, começa a rir também. E isso já foram feitas diversas pesquisas, com monges fazendo meditação, com pessoas fazendo oração, em máquinas de ressonância magnética mostrando a alteração dos padrões cerebrais. Então, isso não é uma invenção do espiritismo. O que nós estamos apenas trazendo aqui são
é uma mostra de que o evangelho no lar, que é uma prática tão simples, como eu sempre digo, é tão fundamental para o nosso crescimento. Promove serenidade, tolerância, acolhimento, compreensão. Mesmo que você esteja sozinho, você vai estar acompanhado dos mentores, do seu mentor, do seu guia espiritual. Às vezes vão ser trazidos algumas pessoas que precisam de ajuda, depende do momento e da necessidade. No momento de prece e reflexão, você alcança um estado mental mais calmo. Esse Martin Seligman, que tem um livro chamado é, ele criou a psicologia positiva, ele fez uma pesquisa ao redor do mundo, identificando as virtudes, como se alguns povos têm uns hábitos, outros povos têm outros hábitos completamente diferentes, né? Muçulmanos, católicos, espíritas, budistas, são hábitos muito diferentes que nós temos espalhados pelo mundo. Mas ele identificou que 24 virtudes são as mesmas virtudes, não importa se é uma tribo perdida da África ou se é um homem que vive lá em Nova York. São as mesmas virtudes. E essa prática da gratidão, espiritualidade, associa-se a maior tolerância e compaixão. E alguns exercícios que a gente faz favorecem mais determinadas virtudes e o desenvolvimento disso. Cada um de nós vai ter um conjunto de pelo menos 6 virtudes principais. Não é para a gente ter todas, mas algumas que a gente conseguir, através de certas práticas, desenvolver mais, vão nos fazer bem. Aí Emmanuel coloca isso no livro Pão Nosso, que o ambiente doméstico pode ser um céu em miniatura ou uma fornalha de provações, dependendo da luz que você acender nele, né? Essa prática também diminui as tensões, as irritabilidades, os desequilíbrios emocionais, porque estimula, como eu disse, a produção de serotonina, citocina, que são hormônios ligados ao bem-estar, né? A própria psicologia transpessoal e a neurociência mostram que as práticas como meditação, oração e silêncio intencional reduzem essa atividade da nossa parte ligada ao medo e à reação de fugir dos problemas e das dificuldades, né? André Luiz diz, mais uma vez aqui, a oração sincera magnetiza o sistema nervoso, acalma as células e refaz o ânimo. Essa prática ajuda a dissolver as mágoas e criar espaço de diálogo respeitoso. Isso é muito importante, porque na hora do evangelho nós conseguimos compreender as nossas próprias limitações e às vezes vendo o outro se reconhecer ali naquela leitura, nós também conseguimos perceber a luta que a pessoa às vezes faz para mudar a si mesma e aos seus hábitos e a tudo que ele vem enfrentando para crescer, né? O conteúdo espiritual do Evangelho convida a reflexão sobre o perdão, sobre a humildade, sobre o amor, ajuda a gente a ressignificar as feridas que a gente carrega do passado. Na terapia sistêmica familiar, dentro da psicologia, eles reconhecem que práticas simbólicas como essa atuam como reguladores emocionais e estruturam na nossa convivência. Mais uma vez, André Luiz dizendo: entre a terra e o céu, vemos como um ambiente emocionalmente equilibrado pode reverter quadros obsessivos e fortalecer os laços familiares. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, nesse capítulo 3 e 6. Ele conta muitas vezes os casos em forma de história, e com isso a gente aprende muito. Então, quais são os elementos fundamentais da prática do nosso evangelho no lar? Sempre são esses passos. Temos a prece inicial, para quê? Para criar uma sintonia com os planos superiores. É como se fosse uma ponte, uma porta que se abre para que os amigos espirituais possam se aproximar. Através da prece, nós nos colocamos com humildade à disposição da presença deles e pedimos ajuda para que eles estejam conosco naquele momento de reflexão e possam nos inspirar as ideias e o entendimento das leituras
que nós vamos fazer. Depois da prece inicial, fazemos uma leitura, que principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, e usamos livros de mensagens, às vezes, para abrir, para preparar a sintonia do ambiente antes do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes lemos livros de Emmanuel, Joana de Ângeles, esse Francisco do Espírito Santo Neto é bastante ligado à psicologia. Eu reflito muito com os livros dele, são muito bons. Esses livros do João Nunes Maia, do Espírito Miramês, tem um que se chama Saúde. Outro dia até compartilhei uma mensagem também, é muito inspirador. Então, depois da leitura de preparação, depois da leitura do Evangelho, então vamos começar o debate, os comentários, vamos refletir juntos sobre a leitura. O que que você achou disso? O que que você acha dessa informação? Como é que a gente pode refletir sobre isso em relação à nossa vida? Mesmo que você esteja sozinho, faça a leitura e a reflexão em voz alta, porque você nunca está sozinho. Sempre tem a companhia espiritual. E depois que nós concluímos o debate, estabelecemos o tempo de começo e de fim da reunião, e então fazemos a prece final, encerrando com gratidão e com a vibração de paz, para que possamos fechar aquela prática. Aí, além desses quatro componentes, que é a prece inicial, a leitura, os comentários e a prece final, nós temos outro que é muito importante para nós, que é a água fluidificada. E aí eu vou ler aqui um trechinho, eh, do Nosso Lar, onde André Luiz fala sobre a água. Ele diz assim que nós já sabemos que a água é um veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. E André Luiz diz: nunca recebi explicações, elucidações dessa natureza quando eu estava encarnado. E o orientador, ali, o Lísias, disse para ele: porque o homem é muito desatento. Há muitos séculos, eu reduzi um pouco o texto para não ficar tão grande. Ele diz que o mar equilibra a nossa morada planetária. Sem o mar, a Terra não conseguiria viver. O corpo do homem, que é 70% água, os rios que trazem a água que nos sustenta e uma série de outras coisas, né? Mas o homem sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho de Deus antes de qualquer consideração. Mas virá um tempo em que ele vai perceber a importância dessa dádiva que é a água. Vai então compreender que a água, como um fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também carrega as expressões da nossa vida mental. Se em mãos perversa, ela vai ser nociva. Em mãos generosas, ela vai ser útil. Quando está em movimento, a sua corrente não só espalha a bênção da vida, mas constitui igualmente um veículo da providência divina para absorver amarguras, ódios, ansiedade dos homens, limpando a casa material e purificando a sua atmosfera íntima. Já imaginou como a água é importante? Aqui na frente a gente vai completar esse pedacinho. A água que é colocada sobre a mesa durante o Evangelho no Lar, nós comumente reservamos, né, os copos, a garrafa com a água filtrada, onde colocamos na mesa do Evangelho, que esse gesto aparentemente simples tem profundas repercussões energéticas. Ele recebe os fluidos dos benfeitores espirituais, porque serve de veículo de recepção. Os mentores espirituais, quando invocados com sinceridade, num ambiente harmonizado, atuam sobre a água com o pensamento e a intenção amorosa, impregnando-a com energias curativas, reequilibradoras e calmantes. Você se lembra do filme Nosso Lar, quando o segundo marido da esposa do André Luiz estava doente, acamado, quando na verdade ele estava sofrendo uma profunda obsessão, e André Luiz foi lá visitar a esposa depois de muito tempo e colocou, junto com os espíritos de luz, os fluidos curadores naquela água, e no dia seguinte, quando ele acordou, ele estava recuperado. Lógico que isso é uma
metáfora, uma alegoria. Nem sempre as coisas são tão eh, gritantes, tão evidentes assim. Mas sempre que você coloca a água para ser energizada, ela vai conduzir os fluidos que estão naquele ambiente e trazer para você o bem-estar. A água fluidificada no Evangelho é fundamental. Por quê? Essa água vai, quando ela é ingerida, vai interagir com o nosso perispírito e, por consequência, também com o nosso corpo físico, promovendo o reequilíbrio energético. Ela não vai substituir os medicamentos, mas vai agir como um suplemento de vibração mais elevada, principalmente quando a gente está desequilibrado emocionalmente, com insônia, com ansiedade, com angústia, né? Quando a gente termina a leitura, a reflexão e a prece, todos os participantes podem beber a água com a consciência em Deus, gratidão e, se desejar, também podem oferecer a outras pessoas que não estavam ali, aos animais, usar essa água para regar as plantas. Isso aí vai depender daquela prática que você faz na sua casa e das necessidades que você tem consciência que existem, né? A ciência moderna, um dos pesquisadores que há muitos anos fala sobre isso, que é o Masaru Emoto, um pesquisador japonês, ele fez, muitas vezes é desacreditado, acham que é pseudociência, porque não conseguem reproduzir certas coisas ou criar as provas que são necessárias dentro do método científico. Mas, como Kardec disse, como é que podemos querer aplicar um método científico cartesiano a coisas que vão muito além do que o homem conhece na matéria? Então, os estudos desse doutor Masaru Emoto demonstram que a água responde à intenção, formando cristais muito bonitos e simétricos quando é exposta a palavras de amor, de gratidão, a músicas clássicas, a sentimentos elevados, e forma cristais, ou seja, formas deformadas, quando é exposta a palavras negativas, a xingamentos e a todo tipo de coisas ruins. Aqui nessa imagem ele mostra quando você está dizendo obrigado, quando você está fazendo uma oração, ela forma um cristal perfeito. Quando está ligado à sabedoria, verdade, sentimentos angélicos, sentimentos de amor, paz, são cristais perfeitos. Quando você está falando mal de uma pessoa, ou xingando, reclamando, brigando, usando de violência, ela se torna deformada e os átomos da água ficam completamente desequilibrados, as moléculas, e fazem formas bem feias. Quando você diz, você é um idiota, você me faz mal, ou quando é um sentimento ruim, água poluída antes de ser feita uma oração e água poluída depois que é feita a oração. Ela muda completamente a forma do cristal. Por quê? Como eu disse, as pesquisas geraram controvérsias, abriram espaço para investigações mais profundas. Hoje já se está mais adiantado nesse estudo, mas o importante é isso. Pesquisas recentes da biofísica quântica e da medicina vibracional também sugerem que a água tem uma estrutura molecular sensível, capaz de registrar padrões energéticos, que reforça a visão espiritualista da água como um meio fluídico eficaz. Existe uma outra ciência chamada simática, que tem a ver com as frequências do som, e hoje em dia eles fazem congressos, fazem reuniões com pessoas que estão numa determinada cidade, enviando as vibrações do pensamento e do sentimento para outras cidades distantes. E isso registrado num aparelho sensível de ondas. Então, gente, ainda vamos descobrir muita coisa com o estudo mais aprofundado da ciência. O que nós precisamos saber é que, através da nossa prática, do Evangelho no lar, nós conseguimos modificar tudo é energia. A matéria é apenas energia condensada. Então, se o seu pensamento está direcionado e focado positivamente naquela energia do bem, da luz, que é despertada através de uma oração,
do estudo do Evangelho, você vai com certeza conseguir modificar muito mais do que você imagina. Aí entra nessa parte que é o que André Luiz fala sobre a força da oração. Nós precisamos conhecer muito mais sobre a oração do que nós sabemos agora, para que a gente compreenda que não é um gesto religioso, não é, uma prática de pessoas que vão fazer só dentro do centro espírita, ou da igreja, ou do templo. A oração é uma ponte verdadeira que nos liga a planos muito mais desenvolvidos que ainda são invisíveis aos nossos olhos. Então, achei importante trazer esse trecho do capítulo 6 do Missionários da Luz, que fala sobre a oração. Estou prestando atenção aqui para a gente não ultrapassar o nosso tempo. Ele diz assim: não tenha dúvida, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Ou seja, de quando a gente se sente drenado, de que a nossa energia está sendo sugada ou está se desperdiçando, nós estamos nos sentindo fracos, cansados. A prece não é um movimento mecânico apenas da boca, não é um disco de fácil repetição no aparelho da nossa mente. É vibração, é energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de um significado incrível. Um semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e nos coloca em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de um espantoso poder. Alexandre continuou, colocando ainda mais importância ao ensinamento. Você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase integralmente de raios. Raios cósmicos descem sobre a fronte humana, ou seja, descem sobre a nossa cabeça, nossa testa, a cada minuto, bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, que trazem o calor e a luz que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, que vêm do elemento rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e os outros raios de várias expressões emitidos pela água, pelos metais, que alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando grande influência. Em sentido horizontal, o homem experimenta a atuação dos raios magnéticos, que são enviados pelos vegetais, pelos seres irracionais e pelos seus próprios semelhantes. Toda prece elevada é um manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração, com devido equilíbrio do sentimento, se transforma gradativamente num foco irradiante de energias da divindade. Olha que coisa maravilhosa que é a oração. E olha como nós recebemos influências de todas as direções. De maneira horizontal, que ele fala dos vegetais, das outras pessoas, dos animais. Quem tem animal de estimação sabe muito bem o que é isso. Através dos pés, aquilo que vem, a energia telúrica, a energia dos cristais, a energia dos minerais, de tudo que vem da terra, a energia do sol, o que se transforma ao bater na Terra, as energias não só solares, mas também os raios cósmicos que ele fala, eles vão bater na Terra e quando eles sobem, eles se transformam no prana, que a gente respira e consome nos alimentos que cultivamos na Terra. Plantas, vegetais, frutas são ricos em prana. E eles é que, na verdade, nos sustentam. E a oração se torna esse manancial de magnetismo criador para que a gente possa estar ligado a esse equilíbrio e a essa força universal que está bem além dos nossos olhos. Ela é uma ponte entre os planos, funciona como um canal de conexão vibratória entre nós e o nosso Criador, entre o plano físico e o espiritual. Quando oramos com sinceridade, entramos em sintonia com os espíritos benfeitores.
elevamos nossa frequência psíquica, estabelecemos um campo de proteção e orientação, porque estamos vibrando em frequências mais elevadas. E vocês, se estudarem as cores, por exemplo, vocês vão ver que as cores têm frequências vibratórias e comprimentos de onda. Então, algumas cores que vibram em frequências vibratórias mais elevadas, como a cor violeta, 750 milhões de ciclos por segundo, se não me engano. Ela é muito elevada, porque ela vibra muito rápido, ela tem um comprimento de onda curto e concentrado. Já o vermelho, que vibra em menos ciclos, é uma cor mais densa. Quando nós queremos que a pessoa se concentre, usamos determinadas cores diferentes de outras. Então, a nossa frequência psíquica ligada a essas frequências vibratórias mais elevadas, que eu dei apenas um exemplo simples da cor, para que vocês vejam como a ciência já estuda isso. Imagine quando eles estudarem essa sintonia que nós criamos com os espíritos benfeitores. Kardec fala no Livro dos Espíritos, em várias questões, o quanto a prece aproxima o homem de Deus e o quanto ela nos permite sentir a influência dos bons espíritos. Muitas vezes você chega no momento do evangelho, nervoso, agitado, angustiado, perdido. E após aquela prece, após aquela leitura, você se sente em paz, parece que você recebeu um bálsamo curador, uma tranquilidade que equilibra o seu sistema, baixa esses hormônios do estresse, como eu falei. Então, isso é a nossa ligação com os espíritos protetores, que estão sempre dispostos a nos ajudar. André Luiz mostra como as orações são verdadeiros chamados luminosos no plano espiritual, atraindo auxílio para os lares, para os hospitais e para os corações aflitos. Ela também eleva os nossos pensamentos, pacifica a mente, fortalece o espírito, porque a oração não deve ser apenas pedir. Precisamos aprender a educar o nosso pensamento, cultivar a serenidade, fortalecer a esperança. A oração bem dirigida funciona como uma higiene mental e emocional, ajudando a dissolver tensões e reorganizar ideias. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Pedi e Obtereis, ele explica como é que a gente deve fazer a oração, que a nossa oração não é para pedir, ah, meu Deus, me dê isso, faça aquilo, me dê a cura, me dê o recurso, me dê seja o que for. Nós precisamos pedir ajuda para que os espíritos de luz despertem em nós as ideias certas, que a gente consiga enxergar o caminho certo, que a gente consiga, perceber as respostas que estão embutidas nos sinais que a vida nos traz, perceber as oportunidades. É como ele dá o exemplo no Evangelho de que um viajante sedento andando no deserto, o espírito de luz não vai se materializar e dizer a ele, olha, ali tem água, mas ele vai inspirar na pessoa, vá naquela direção, vá por ali, e você tem direito, pelo seu livre-arbítrio, a fazer a sua escolha, vou ou não vou, e ouvir ou não a orientação. Ele vai dar a ideia, vai ajudar você a desenvolver as ideias que surgem por acaso na sua mente, como uma intuição. Muitas vezes é apenas esse diálogo com você mesmo e com os espíritos de luz que estão ali para ajudar. Emmanuel, mais uma vez, no livro Pão Nosso, diz que a oração é o alimento da alma, tanto quanto o pão é o sustento do corpo. A força da oração. Não são necessárias fórmulas elaboradas. A oração sincera, feita com palavras do coração, é muito mais eficaz do que qualquer repetição mecânica. A vibração do sentimento é o que estabelece a conexão com o alto. Jesus já dizia: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em segredo, guardado dentro de ti. Essa orientação espiritual continua profundamente atual, reforçando a intimidade, a interiorização, a entrega como elementos centrais da oração verdadeira. Então, não importa se nós
repetirmos 20 Pai Nossos, 10 Ave Marias, 50 orações prontas, se a gente estiver apenas repetindo da boca para fora. Porque Jesus dizia muito bem isso. O que sai do nosso coração é o que de verdade nós carregamos em nós. Então, vale muito mais a pena você falar com Deus como se você conversasse com um amigo, falar com Jesus, falar com os espíritos de luz pedindo ajuda ou agradecendo, da forma sincera, com as suas palavras simples, a maneira como você coloca aquilo que você realmente precisa para que você possa ser ouvido. Mais uma vez, as pesquisas, como eu até já mencionei antes, dos estudos científicos que mostram a meditação, oração regular, promovem a ativação positiva nas áreas cerebrais que estão relacionadas à compaixão, à esperança, ao autocontrole emocional. Reduzem o nível de cortisol, repetindo mais uma vez aquilo que nós falamos no começo. Essas pesquisas que mostram que a intenção consciente sugere que os pensamentos e sentimentos têm um campo de ação que vai muito além do corpo. Esse pesquisador que acho que é Rupert Sheldrake, ele pesquisou, ele é um biólogo, e ele começou a pesquisar esses campos mórficos, mostrando que eles influenciam os ambientes também. Estão relacionados à matéria sutil, o que confirma a visão espírita da oração como uma força atuante no plano espiritual. Esse outro pesquisador, que é Lipton, argumenta que as nossas crenças e percepções funcionam como interruptores que ativam ou desativam os genes. Ele começou, também um biólogo, começou a criar o conhecimento mais aprofundado a respeito da epigenética. Ele mostra que as nossas crenças, as nossas percepções, aí vai além da oração, aí vai para a psicologia, aí vai para as nossas crenças limitantes, aí vai para os nossos sentimentos de culpa, que são carregados de outras vidas, que nascem das interações que temos na nossa infância com o ambiente que nos cerca, e isso impacta a fisiologia do nosso corpo e a nossa saúde, através da epigenética, definida pela ciência como são os fatores ambientais e as crenças que podem influenciar a expressão dos nossos genes. Então, a cura das doenças, a modificação das dores e os sofrimentos, ela passa muito através do autoconhecimento e do quanto a gente consegue aprender e modificar esses interruptores através da oração, através da suavização dos nossos sentimentos, das nossas mágoas, das culpas que a gente carrega, muitas vezes inconscientes ou desnecessárias, né? E isso influencia muito. Esse estudo do Evangelho no Lar, ele é capaz de trazer isso tudo para nós. Essa correlação que eu fiz com outras tradições para que a gente compreenda que não é só uma prática do espiritismo, ter um horário fixo ajuda você a criar o hábito e o compromisso espiritual. Isso é feito no yoga, na meditação, no islamismo, que os muçulmanos fazem as 5 orações diárias em horários específicos para reforçar esse ritmo espiritual, criando uma disciplina mental, um equilíbrio energético. A própria neurociência fala sobre isso. Quando repetimos um ato, sempre no mesmo horário, o cérebro vai criando atalhos e consolidando esses hábitos para vencer a nossa resistência mental. O fato de você fazer mesmo sozinho a prática em voz alta está correlacionado também com o budismo, que nos ensina a recitar os mantras, que favorece a nossa concentração, a nossa vibração energética. Os monges e as monjas rezavam os salmos em voz alta, para que as suas palavras pudessem transformar também o espaço com a vibração da oração. A neurociência diz que o som da nossa voz ativa áreas do cérebro ligadas à nossa atenção, à nossa memória. Olha como é incrível, gente. Você falando em voz alta. O que você fala em voz alta é diferente do que você pensa. E lembra o que Jesus dizia? É porque minha mãe obrigava eu e minhas irmãs a irmos à missa todo sábado. Então eu passei a minha infância inteira
decorando e aprendendo essas coisas. E quando o padre falava assim: não pequeis por atos, palavras, nem pensamentos. Então, aquilo que você faz em pensamento, aquilo que você fala e aquilo que você faz tem a mesma força. Estão ligados à atenção, à memória. Quando você fala, ele se transforma numa energia diferente daquilo que quando você só pensa ou de quando você faz. E isso Karine vai saber melhor do que eu, já é um estudo psicológico que mostra que 10% do que a gente aprende vem através disso, 90% através daquilo. Então é fundamental não só pensar, como falar, como escrever e fazer. Tudo isso está lá correlacionado no nosso corpo. A outra coisa é envolver as crianças sempre que possível. Isso também está nas tradições judaicas, que transmite os valores espirituais às novas gerações. Está dentro do espiritismo e do cristianismo, na evangelização infantil. Está dentro da psicologia do desenvolvimento, porque as crianças aprendem muito mais pelo exemplo e pela repetição do que só pela teoria. E participando dessas práticas coletivas, desenvolvem-se o senso de pertencimento, de ética e de espiritualidade desde cedo. Os atletas, por exemplo, precisam, antes das competições, criar rituais de foco, de silêncio, de concentração para conseguir alinhar o corpo e a mente. Então, esse outro item que faz parte do evangelho, que é evitar interrupções e manter um ambiente sereno, é fundamental. Antes das práticas do hinduísmo, do yoga, também é preciso preparar o espaço, usam-se os incensos para trazer um aroma agradável, cria-se um ambiente de recolhimento. E mais uma vez, a neurociência diz que em ambientes tranquilos reduzem o cortisol e ativam o sistema nervoso parasimpático, que favorece a absorção das informações e da introspecção. Então, aquele silêncio que a gente procura fazer quando chega no centro espírita, senta, faz uma oração, fica em silêncio, concentre-se com tudo aquilo que está em volta, porque aquele ambiente já está preparado para o trabalho espiritual. A mesma coisa na sua casa. Coloque uma música suave, fique em silêncio um pouquinho antes do horário do evangelho, 5 minutos, 10 minutos e aproveite esse lugar de serenidade para desenvolver o seu foco e a sua paz interior, conseguindo alinhar o seu corpo e a sua mente. Por que que isso é importante? Essas orientações mostram que a disciplina espiritual não é apenas uma regra religiosa, né? É um mecanismo universal de autotransformação. Esse horário fixo cria disciplina e constância. Essa prática em voz alta amplia a força da palavra e fixa os conteúdos. Quando as crianças estão envolvidas, conseguimos transmitir valores e formar hábitos saudáveis desde cedo. Quando criamos um ambiente sereno, garantimos que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma estejam receptivos àquela experiência que nós vamos viver. Assim como os atletas treinam diariamente, os monges meditam em horários definidos e as tradições religiosas cultivam os rituais fixos. Então, o Evangelho no Lar é um treinamento espiritual da consciência, que é repetido com amor, vai moldar o coração e a mente para uma vida mais ética, serena e conectada ao divino. Eu gostei muito desse treinamento espiritual da consciência. Porque o evangelho no lar é como uma semente de luz, que, cultivada com constância, vai florescer em paz e segurança. Cada encontro é um passo na jornada da reforma íntima, é uma oportunidade de abrir o espaço para a presença do divino dentro de nós. Essa prática funciona como um remédio para a alma. Assim como o corpo precisa de medicamentos e cuidados para se restabelecer, como dissemos antes, o espírito também precisa de momentos de cura, de silêncio e de alimento luminoso. O evangelho no lar, então, é uma pausa sagrada no meio do tumulto cotidiano. É um instante de desabafo, é o acolhimento e a restauração das nossas forças. Mais do que um hábito, ele é um pacto silencioso com a paz.
com o Cristo e com as transformações do mundo a partir do nosso lar. Ao transformar o lar num templo de serenidade e amor, também transformamos a nossa própria vida e irradiamos essa luz ao coletivo, às pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos vizinhos, ao nosso prédio, e quantas células separadas em cada lar estiverem acesas, mais pessoas vão ser beneficiadas com essa energia, como dizia Jesus: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Essa prática do evangelho, ela se torna uma coisa tão fundamental na nossa vida, tão benéfica, tão prazerosa, que a gente não esquece mais. Faz mais de 30 anos que eu faço o evangelho no lar. E quando os meus filhos eram bem pequenos, algumas vezes participavam, depois ficavam inquietos, saíam, às vezes eu colocava um papel, deixava eles desenhando, ou colocava eles para escreverem alguma coisa. Quando eles não queriam participar, não tem problema. Mas depois de tanto tempo fazendo isso, eu percebi que essa semente ficou no coração deles. Mesmo que ele não esteja aqui na mesa, sentado junto comigo, quantas vezes eu já ouvi meus filhos perguntando: Mãe, hoje tem evangelho? Porque, eu tô meio me sentindo mal, tô meio agitado. Vamos fazer o evangelho hoje, né? Ah, então tá bom. Então, aquilo se torna aquele momento sagrado de acolhimento, onde a gente se sente bem, onde a gente se sente protegido e onde a gente sabe que a ajuda espiritual vai estar presente, nos trazendo luz e equilíbrio. Então, o nosso tema de hoje: Evangelho no lar, luz no coração, está concluído. Agradeço muito a presença de vocês. Queria só fazer uma pequena oração, agradecendo a presença dos espíritos de luz, agradecendo a ajuda, o amparo, a orientação e pedindo a Deus que, através dos nossos guias e protetores, dos amparadores do GEAC, e de cada um de nós, não importa onde estivermos no planeta, que possam unir essa energia tão salutar, essa energia de amor, de cura e de profunda gratidão, e transformá-la em remédio para aqueles mais necessitados, para os nossos irmãos que estão enfrentando dores, guerras, fome, desequilíbrio, para os nossos parentes que possam estar precisando de amparo também, que possa chegar até eles essa vibração que unimos aqui através da força do nosso pensamento e da nossa vontade. E agradecemos pelos trabalhos do GEAC desta semana e ao longo de todo o próximo mês, quando completa-se os 30 anos dessa semente de luz que irradia tanto amor e tanta energia nas terras nórdicas da Noruega. Agradecemos a Ti, Senhor, acima de tudo, e aos nossos amigos e protetores. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Agora podemos encerrar a gravação para poder fazer as perguntas quem quiser. Nossa, Jonas, fecha um pouquinho ali aquele. Tá muito